51 minutos da manhã aqui no Jornal Gente. O repórter João Pedro Melo está conosco direto de Brasília, trazendo notícia para quem acompanha o Jornal Gente. Nesta semana, o plenário do Senado deve analisar amanhã um projeto que aumenta o número de deputados federais de 513 para 531. Como é que vai ser isso aí? Qual é a expectativa, João Pedro Melo? Bom dia. Oi, Pedro, bom dia a você e a todos que estão nos acompanhando. Meu amigo, esse é um assunto um tanto quanto delicado aqui na capital do país, porque muita gente diz que não era necessário aumentar o número de deputados, né? A gente sai de 513 para 531, na teoria, porque isso depende dessa votação do Senado Federal, mas alguns dizem que o momento é de cortar gastos. E aí, falam em cortar na carne, né? Ou seja, não teria necessidade de aumento de parlamentares, porque com eles vem gastos com assessores, gastos com viagens, gastos também com telefone, correspondência, entre outras questões como moradia. E aí os parlamentares dizem ser contra essa medida, que não foi a proposta do Supremo Tribunal Federal. Por que está acontecendo essa votação? Porque o Supremo Tribunal Federal deu até o fim agora do mês de junho para que a Câmara readequasse os parlamentares de acordo com as populações de cada um dos estados. Com isso, alguns estados vão ter 9 parlamentares, outros 8, outros 3. Depende, obviamente, do número que essa população aumentou desde 1991, segundo dados do IBGE. O Supremo disse que tinha que ser feita uma readequação, mas não falou em aumento do número de parlamentares. Só que a solução mais fácil foi exatamente aumentar o número de deputados para que esses estados que foram considerados como subrepresentados ficassem, então, com uma representação adequada dentro da Câmara dos Deputados. Muitos parlamentares são contra, outros dizem que estão a favor dessa medida, exatamente para aumentar a representação dos estados, mas o fato é que isso tem muita polêmica envolvida. Essa proposta já passou pela Câmara dos Deputados, na época que passou por lá, gerou uma espécie de discussão e agora no Senado também está com essa discussão. É momento de aumentar os gastos? É momento de corte de gastos? Há clima para aprovação? Não há clima para aprovação? Então esse é o ponto nesse momento. Essa é a discussão que vai entrar em pauta amanhã no Senado Federal. É isso aí, o João Pedro Melo falando ao vivo de Brasília. Obrigada, viu, João Pedro? Só para lembrar, meus amigos aqui do Jornal Gente, que esse projeto, além de desnecessariamente aumentar o custo da manutenção do Congresso Nacional, que diferença que vai fazer para a nossa vida ter mais 20 deputados? Escuta, que diferença vai fazer? Só que vai ficar mais caro. Ele não corrige a diferença de representação que existe hoje na Câmara em relação aos estados mais populosos. E aí eu falo principalmente do estado de São Paulo, porque a Constituição diz que o máximo de deputados por estado é 70. Essa mudança é simplesmente para ajeitar uma migração populacional que aconteceu entre alguns estados sem passar uma cadeira de um para o outro, porque ninguém quer perder, todo mundo só quer ganhar. A questão é que hoje, um eleitor, por exemplo, de São Paulo, isso é uma discussão antiga e esse projeto não resolve isso, vale metade do peso do voto de um eleitor de um estado pouco populoso, como, por exemplo, os estados do norte do país, Acre, Rondônia, Roraima, que tem direito a 8 deputados, independente do número de moradores de cada estado. Ou seja, é um projeto que torna o legislativo mais caro e que, de alguma forma, perpetua o grande problema de representação que existe hoje no Congresso Nacional, quando um voto do cidadão, do eleitor de um estado, vale mais do que o voto do outro. Para isso, já existe o Senado, é o Senado que representa cada um dos estados. A Câmara dos Deputados é para representar o cidadão. E aí, cada um deles, cada um de nós, deveria ter o mesmo peso. É exatamente, né, Thaís? O que muitas vezes é a principal contradição que é apontada, e a gente falava mais cedo sobre a reforma política, é um assunto que passa bem longe dessa discussão, né? Essa readequação da representatividade dos nossos parlamentares. São 8h56